Bom, pessoal, a atividade da unidade 2, o trabalho, é a elaboração de um podcast e dos respectivos conteúdos para o portal das disciplinas. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato com um professor que leciona alguma disciplina no BTI, qualquer disciplina de qualquer ênfase, e aí vocês vão fazer um programa em podcast para responder essas questões aqui, entre outras pertinentes sobre o que é a disciplina, porque o intuito do podcast é ser veiculado no portal das disciplinas do IMD, que vocês podem acessar por esse endereço, que é um portal no qual cada disciplina tem uma página com informações sobre ela. Então, como vocês podem ver aí, tem uma sinopse do que é a disciplina, os principais obstáculos, perguntas frequentes, e aí você tem esse sistema de classificação. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão levantar com o professor as informações para, primeiro, preencher todas essas seções, ou seja, uma sinopse. Então, tanto pode ser o professor que escreve essa sinopse, quanto vocês fazem o programa e depois escrevem essa sinopse. Essas classificações vocês vão perguntar ao professor. Então veja que vocês podem acessar no portal e ver, mas, por exemplo, metodologias clássicas e ativas. Então vocês vão perguntar ao professor, qual é o percentual de metodologia clássica e metodologia ativa? Quanto o percentual, se eu diria, da sua disciplina de discussão social e teórica, de abordagem teórica e prática? Então, com isso, vocês vão construir os valores desse sistema de classificação. Também vão pedir exemplos de materiais da disciplina, como, por exemplo, provas, trabalhos, se o professor tiver alguma filmagem de aula, textos usados. Também para ele descrever os principais obstáculos da disciplina que os alunos costumam descrever, perguntas frequentes que os alunos tenham e os conhecimentos e competências desejados para essa disciplina. Então, conhecimentos pregressos, competências dos alunos, que muitas vezes a disciplina ela não tem um pré-requisito formal, mas informalmente você precisa saber um certo conteúdo, ter uma certa habilidade, então isso é o que o professor vai fornecer de informação. Então, o programa ele é para esclarecer essas questões que vocês vão entregar na forma de texto, mas também para que o professor realmente trate do que é a sua disciplina. Então, é como se você estivesse chegando e perguntando assim, mas qual é dessa disciplina? Como é que é a avaliação? Como é que é o andamento dos conteúdos? O que é lecionado? Então, realmente é um papo para que o professor dê o máximo de informações pertinentes possíveis sobre a disciplina, para que os seus colegas ou vocês próprios, quando forem decidir quais disciplinas vão cursar, vocês possam fazer isso baseado nessas informações. Então, é um portal para que reunir esse montante de informações para que os alunos vejam e realmente entendam do que se trata a disciplina, para ver se seria para eles ou não. E aí, o que é que vocês vão entregar? Vão entregar o programa tanto em áudio quanto em vídeo. Pode ser o mesmo corte, ou seja, o vídeo e o áudio o podcast ser apenas o áudio recortado do vídeo, mas também, idealmente, é interessante que vocês utilizem um corte diferente. Então, por exemplo, o vídeo pode ser um programa menor. No podcast, no áudio, vocês podem utilizar uma trilha sonora diferente, uma música de fundo, efeitos distintos, vinhetas, enfim. Aí vocês vão ver como é que faz. Vocês podem escolher, mas claro que um programa mais elaborado, ele tende a ter uma melhor avaliação. E aí vocês vão fazer o programa, a entrevista com o professor, vão elaborar o conteúdo das sessões. Então, como eu falei, vocês vão mandar no documento essas sessões que tem no portal. Então, a sessão sinopse, isso em texto, e considerando que é algo breve, Vejam no portal a disciplina que já tem e vejam como é que é a extensão de cada texto, o que é que cada texto pede. Então, a sinopse da disciplina, assim, o que é essa disciplina de forma breve, as classificações, aí vocês vão pedir para o professor e me mandam, Cada categoria pode mandar em texto mesmo, assim, 30% teórica, 70% prática, por exemplo, segundo o professor disse. As materiais também, caso o professor forneça, senão não precisa. A descrição dos obstáculos, as perguntas frequentes e as competências desejadas. Então, vocês vão mandar o programa e esse documento com essas informações. E também uma tarefa de inovação, que é o que eu vou descrever mais à frente. Então, essas características, pessoal, estão disponíveis no slide, no SIGA-A, está disponível para vocês. Vocês vão ter que escolher como vocês vão fazer o seu programa
de divulgação acadêmica, né? Ou seja, dessas disciplinas. Então, a duração vocês vão escolher entre essas opções que estão na tela, se a gravação vai ser presencial à distância, se vai utilizar palavrão ou não, se vai usar elementos jocosos ou não, ou seja, elementos de humor, como é que vai ser os vocativos, vai chamar o professor do senhor, vai chamar de você. Em relação à interação, também o programa tanto pode ser um monocast, como por exemplo apenas o professor explicando, como também pode ser uma conversa, ou seja, os alunos também perguntando, mas também dando opinião, quanto pode ser uma entrevista, né? O aluno focado mais em perguntar, não dando opinião tanto assim. O número de participantes também vocês vão escolher. Então, pode ser sempre tem que ter o professor, mas pode ser 2 alunos do grupo, 3 alunos, 4, enfim. E, inclusive, vocês podem até mesmo convidar alunos que não são da turma, mas que já cursaram a disciplina sobre a qual vocês vão estar fazendo o trabalho, para que ele possa trazer uma opinião, possa trazer uma experiência, né, uma descrição de experiência. Então, vocês têm essa liberdade. E no caso da edição, vocês podem utilizar também, escolher se vão utilizar ou não. Música de fundo, vírgula sonora. Vírgula sonora é aquele som que fica entre um bloco e outro, né? Você acaba um bloco, aí bota um sonzinho e entra outro bloco. Se vão utilizar vinheta e se vão dividir por blocos e fazer corte do ruído, né? Por exemplo, quando alguém fala e fica e aí volta a falar, vocês podem optar por cortar esse silêncio, esse ruído que há entre as falas. E também vai ter que entregar o trailer da disciplina. Então, esse trailer da disciplina, pessoal, é algo que pode emular um trailer de cinema, ou seja, é uma coisa que vai explicar brevemente do que se trata aquele meio que está sendo ali demonstrado. Então, muito brevemente, o professor explicar o que é a disciplina e também engajar, né? Ou seja, que seja um vídeo interessante que busque motivar os alunos a cursar a respectiva disciplina. E aí, com isso, vocês podem incluir esse trailer tanto como uma tarefa normal, ou seja, pode botar o professor para explicar. O professor explica em menos de 1 minuto que é a disciplina. Aí não vai contar como inovação, porque ele está só explicando. Mas aí, se vocês quiserem fazer, sei lá, um vídeo, uma animação, um TikTok, uma elaboração qualquer para servir como trailer, ou seja, se vocês pensarem no formato original do que seria esse trailer, aí vai contar com uma tarefa de inovação, né? Porque você tem que entregar o programa, né, em áudio e em vídeo, tem que entregar o texto respectivo às sessões e uma só tarefa de inovação. Se quiser fazer mais também não tem problema, mas em tese seria uma entre essas 5 que eu estou mencionando. Então, pode ser o trailer, se for um trailer inovador, né, como eu falei. Também pode ser a descrição de uma nova funcionalidade para o portal. Então tem que ser uma descrição pormenorizada, então não é só assim, aqui está um fórum. Não, tem que explicar a funcionalidade, cada botão o que faria, por que a tarefa, por que a funcionalidade seria interessante. E essa funcionalidade ela tem que ter uma viabilidade institucional. Então, por exemplo, alguns alunos recomendaram, assim, sugeriram, poder colocar uma avaliação de professor como se fosse uma avaliação por estrelas da Netflix, do iFood. Só que isso tende a ser problemático, né? Porque você nem sempre sabe se a avaliação é apurada por parte do aluno e também pode criar um constrangimento. Seria como o professor fazer uma avaliação pública do aluno, né? Então, não se encaixaria em termos institucionais. Então, esse tipo de sugestão não seria bem avaliada por mim, porque na prática não funcionaria. Então, é interessante que vocês pensem no contexto real, caso optem por fazer a questão da inovação, da nova funcionalidade, desculpe. Também a inovação pode ser uma elaboração inovadora no formato do podcast ou vídeo. Então, se vocês elaborarem um formato diferente, tiverem ideias criativas distintas dentro do programa, isso aí também pode contar com uma tarefa de inovação. Então, por exemplo, teve um aluno que sugeriu de, além do professor, trazer um profissional da área relacionada à disciplina respectiva, para, de repente, criar um quadro dentro do programa para que esse profissional fale da área, como a disciplina pode ser importante para a área. Então, veja que é uma inovação, né? Então, é um programa sobre as disciplinas, mas aí, nesse caso, haveria um quadro novo que o aluno criou. Então, é esse tipo de coisa que eu poderia contar como uma tarefa de inovação. Uma outra possibilidade é vocês criarem o logotipo do portal das disciplinas, né? Então, pode até ser, de fato, utilizado na vida real, digamos assim, na própria elaboração do portal. Então, também é uma possibilidade de inovação. Eu aceito também. E outra é um vídeo de apresentação do portal das disciplinas.
porque o que a gente tem é um vídeo bem mal feito que eu fiz lá, assim, bem rudimentar, melhor dizendo, que eu apenas me filmei falando as principais funcionalidades. Aí está um vídeo muito longo, não está um vídeo interessante, engajador. Então, vocês podem, por exemplo, se apropriar das informações que eu falo lá no vídeo de entrada do portal das disciplinas e elaborar uma animação, algo mais breve, como normalmente se tem quando alguém vai divulgar um software, um serviço, né? Você tem um videozinho ali breve que vai explicar do que se trata de uma forma interessante, de uma forma engajadora. Então, também essa pode ser uma das opções. Então, pessoal, o que eu vou utilizar de critério para avaliar essa atividade é a, a implicação das decisões que vocês tomarem na qualidade do programa, né? E essa qualidade eu divido em 3 aspectos: informativa, ou seja, as informações são relevantes, são pertinentes ao intuito de esclarecer do que se trata a disciplina; o engajamento, ou seja, o programa está interessante, e veja que quando é interessante não depende apenas da fala do professor, né? Eventualmente pode ter um professor que fala um conteúdo mais monótono, mas assim, por meio da edição a gente normalmente consegue animar um pouco mais, tornar um pouco mais dinâmico. Então eu vou avaliar isso. Foi utilizada a edição para cortar trechos, para colocar uma música ou para dar um gás melhor ao programa. Isso é algo que eu vou avaliar também. E é o próprio aproveitamento do tempo. Então está sendo bem apresentado, o programa está longo, mas tem informações pertinentes para essa extensão. Então também é um dos aspectos que serão avaliados. Como vocês podem ver aí no material, eu coloquei também a fundamentação das escolhas. É, Vocês deveriam realizar isso por meio do documento, mas como o prazo está exíguo, o prazo de entrega eu coloquei no CIGA, mas ele é curto, então eu vou dispensar essa parte. Então não precisa fazer essa parte de fundamentar as escolhas acerca do formato, ou seja, se fizer o programa médio em termos de duração, não precisa justificar por que escolheu o médio, né? Então, e com isso eu simplifico para que vocês tenham mais possibilidades de realizar dentro desse tempo. E aí, em relação à programação, pessoal, a próxima aula da próxima semana, ela vai ocorrer igual foi a orientação do jogo pedagógico, ou seja, é uma aula remota, cuja presença não é obrigatória, e eu vou atender os alunos, os grupos, mediante a marcação. Então, vocês podem reproduzir os mesmos grupos do jogo pedagógico, também se quiser mudar não tem problema, e aí vocês mandam quem tiver interesse em participar da orientação, né, para mostrar o que vem fazendo, sugestão em relação à tarefa de inovação, enfim, né, se quiser algum tipo de apoio, é, vocês vão me mandar alguém do grupo me manda um e-mail solicitando que quer participar, e aí eu repasso o link da respectiva sala na qual vocês devem entrar e esperar até o final do horário da aula, que eu vou atendendo os grupos um a um. E, eventualmente, se precisar de alguma orientação fora do horário de aula, também a gente pode marcar, não tem problema. Me manda um e-mail. Se eu não conseguir responder por e-mail, a gente marca uma orientação remota, né? Eu estou à disposição de vocês. Então, pessoal, é uma atividade importante porque vocês vão criar programas que vão estar no portal das disciplinas de modo a auxiliar os colegas de vocês. Então, serão realmente produções que vão contribuir para que os colegas e para vocês próprios possam conhecer as disciplinas e, com isso, terem mais subsídio na hora de escolhê-las, né? Já que a gente está no curso interdisciplinar. E também isso pode ajudar muito o público externo, né? Eventuais ingressantes que estejam cogitando entrar aqui no BTI, na UFRN, eles vão poder conhecer melhor o curso a partir desses programas que vão demonstrar de forma mais apurada o desenvolvimento, o funcionamento, o trabalho das disciplinas. Então, eu acho que é um trabalho que ele é tanto interessante do ponto de vista da inovação, do que vocês podem criar, da liberdade que vocês vão ter, tanto quanto contribuir com o próprio BTI, no qual vocês estudam, e com isso dar um sentido à produção de vocês, né? Então, não vai ser um trabalho que vai morrer na gaveta do professor, vai ser um trabalho que vai estar disponível para os colegas, vocês vão estar contribuindo com o curso. Então, por consequência, eu acho que pode ser uma atividade bem interessante e cujo apoio eu me coloco à disposição, como eu falei, né? Vai haver essa aula de orientação e, além disso, eu estou permanentemente disponível. Basta mandar um e-mail com dúvida, com questão, e a gente vai conversando. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção.